Vamos ficar de pé para a gente orar, começar a nossa aula. Hoje a gente não vai ter essa capela, mas estamos pedindo para começar logo direto na aula. Vamos orar, amém? Senhor, Deus, te agradecemos, Senhor, por mais uma noite na tua presença, pela disponibilidade dos meus irmãos de te buscarem mais, querer te conhecer mais da tua palavra, Senhor. Só possa nos conduzir nessa noite. Teu Espírito fale aos nossos corações. Nos dê, Senhor, uma noite abençoada por ti, Senhor. Uma noite, Senhor, de conhecimento de ti, da tua palavra. Só possa guardar, Senhor, nossos familiares em casa, Senhor. E que o Senhor nos dê momentos, Senhor, agradáveis na tua presença, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, falar no íntimo do nosso coração e que essas aulas, Senhor, possam ser transformadoras, Senhor, para cada um de nós. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, pode sentar um pouquinho, por favor. A gente tem algumas pessoas novas começando hoje, né? Quem está começando hoje? Ah, legal, muito bom. Eu não sei se eu vou ter apostila para todo mundo, só tem mais uma aqui. Se alguém quiser pegar aqui. Então, para os alunos novos, meu nome é Gabriel, né? Eu sou da Igreja Nova Vida, ali da freguesia, aquela ali em frente a Papiso. E sou professor no IBP já há quase 4 anos. E a gente está trabalhando aqui na matéria Bibliologia. São 4 aulas, hoje é a terceira. Né? Então hoje a gente vai ter uma terceira aula de matéria e a última aula vai ser um trabalho que os alunos vão apresentar. Né? Eu estava até falando com o Rodrigo ali, o pessoal novo não chegar e ser colocado na fogueira, né? Vocês não vão precisar apresentar esse trabalho. Já pensou chegar na primeira aula, né? Já ter uma aula e já apresentar um trabalho. Então, se vocês ficarem tranquilos, vocês vão começar a fazer as provas de trabalho a partir do próximo módulo. Né? Esse módulo aí vocês vão assistir a aula de hoje, assistir a apresentação dos colegas semana que vem, e aí quando começar um novo módulo, aí começa, né? Vocês vão ter que fazer as provas, os trabalhos, tudo certinho. Bom? A nossa primeira aula, só para a gente dar uma recapitulada rápida, né? A gente fez uma introdução à Bíblia. Né? Se você puder acompanhar comigo, deixa eu fazer isso rapidamente. A gente fez uma introdução à Bíblia, falando do significado desse nome, Bíblia. Né? Significa literalmente rolo, que era como, né, os livros da Bíblia eram manuseados e tratados na época em rolos. Esse formato de livro é um formato muito recente. Então os livros eram transportados e lidos separadamente em rolos. E a gente vê os nomes que a Bíblia recebe, né, que ela própria se dá, que é lei, profetas e salmos, escrituras, palavra de Deus, sã doutrina, as línguas em que a Bíblia foi escrita. A gente viu o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego e algumas partes em aramaico. São os idiomas da Bíblia. Os materiais que ela foi escrita, né, o pergaminho, o papiro, usando fuligem como tinta, ou então algumas plantas, né, substâncias de plantas. A estrutura da Bíblia. Né, a Bíblia é composta de 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. Inclusive o pessoal novo se livrou do nosso trabalho que a gente fez na primeira aula, né? Depois você faz um teste, lá nas últimas páginas da apostila, você tem os livros da Bíblia em ordem alfabética, aí o desafio é você colocar na ordem que está na Bíblia mesmo, né? Tentar fazer isso de cabeça. Ir lá, colocar, numerar, Gênesis 1, Êxodo 2, e ir fazendo isso. Então a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. Aí a gente falou um pouco sobre a inclusão dos capítulos, que veio depois, a inclusão dos versículos, que veio depois ainda, né? A autoria da Bíblia, as teorias sobre a inspiração da Bíblia e o processo de formação que durou aproximadamente 1.600 anos para a Bíblia ser escrita. Então essa foi a nossa primeira aula, há 2 semanas atrás. Na semana passada, começando na página 5, a gente falou da formação do cânon bíblico. Essa palavra tem a ideia de régua de medir, de uma vara, como se fosse uma régua mesmo. E é o conjunto de livros que faz parte da Bíblia, que são os 66 escolhidos. Eles fazem parte do cânon. Né?
E a gente falou bastante sobre o processo de canonização, como que esses livros chegaram até o cânon da Bíblia, os critérios que eram utilizados, o que a igreja na época prezava para que aquele livro entrasse no cânon da Bíblia. A gente falou da inspiração, daquele livro circular, universalmente pelas igrejas, e ter uma autoria reconhecida, o autor do livro fala, eu, Paulo, escrevo essas palavras. Então, isso eram critérios reconhecidos. Falamos do cânon antigo, que provavelmente Esdras começou a compilar, e isso foi sendo trabalhado até ser sacramentado lá no Concílio de Jâmine, no primeiro século. Os critérios também da canonização do Antigo Testamento, o período que foi escrito, a língua, a confiabilidade desses livros. E falamos da canonização do Novo Testamento também, por meio dos dois concílios também, de Hipona e de Cartago. Isso em reação, a gente falou de pessoas na época que estavam querendo fazer um cânon, estavam rejeitando os livros da Bíblia, e a igreja precisou reagir. Além disso, o imperador da época, ele queria queimar todos os livros sagrados dos cristãos. Então eles falaram, a gente tem que saber qual é o livro que vale a pena a gente ser perseguido. Não é qualquer livro, então eles vão e fazem esse processo de canonização, e aí os critérios também que a gente viu, ser cristocêntrico, ser confiável, o período que foi escrito, a aceitação pela comunidade cristã, e esses são critérios. Falamos no final da aula sobre os livros que tiveram algum tipo de dificuldade, mas que depois entraram no cânon. Falamos sobre os livros apócrifos, sobre os pseudo-epígrafos, são os escritos falsos, e aí a gente terminou nossa segunda aula. Então esse foi mais ou menos um resuminho das nossas duas primeiras aulas. Se você está chegando hoje, dá uma lida aí até a página 7, e aí na semana que vem você pode tirar dúvida, então entrar em contato para tirar dúvidas sobre esse ponto aí. Então a gente passando rapidamente, a gente chega ao nosso tema de hoje, que são as traduções bíblicas. Então a gente viu a introdução da Bíblia, o processo de escrita, os autores bíblicos, tudo que eles registraram, e a gente passa o processo de canonização da Bíblia. Depois que eles escreveram, aqueles livros foram reconhecidos dentro do cânon da Bíblia. Por que a Bíblia tem 66 livros e não tem 78? E não tem 95? O que são aqueles 66? Porque foram os livros que, direcionados pelo Espírito, a igreja vai lá e reconhece como inspirados por Deus. E aí você tem um grupo de livros fechado, que é a Bíblia Sagrada, o cânon sagrado. Só que, para aspectos de evangelização e de crescimento da igreja, a gente tem um problema. Qual é o problema que a gente tem aqui? Depois que a Bíblia está toda formada, você já tem um cânon todo certinho, bonitinho, você tem um problema. Qual é o problema que você tem? Você quer alcançar o mundo com essa mensagem, e a Bíblia está ali escrita. Qual é o desafio que você tem? A tradução, exatamente, porque o mundo, ele fala idiomas diferentes. E como a gente viu, a Bíblia está escrita no Antigo Testamento em hebraico, no Novo Testamento em grego, algumas partes em aramaico. Então, boa parte do mundo não fala hebraico, não fala grego. Então, você precisa ir para um outro estágio, que é a tradução bíblica. Você fazer com que a Bíblia chegue a esses idiomas. E essa é a nossa tarefa de hoje, a gente trabalhar aqui e falar bastante sobre as traduções bíblicas. Vamos começar lá na página 8, as traduções bíblicas. Lá em cima está assim, autógrafos. Esses autógrafos não é aquele autógrafo que o cantor, o autor do livro dá, A gente vai ver o que significa esses autógrafos. Os autógrafos são os textos originais e inspirados. Esses não existem mais, somente cópias. Alguns textos originais do primeiro século foram encontrados por volta de 1947 em Qumran, como é o caso de Isaías, escrito em hebraico. Mas os manuscritos não foram considerados inspirados pela igreja. Então, o que a gente precisa entender? O rolo
o original que o Isaías escreveu, que o apóstolo Paulo escreveu, ele não está disponível para nós hoje. Meu Deus, professor, mas e agora? Como é que eu posso saber que a Bíblia é confiável? A Bíblia é confiável, a gente vai ver um pouco mais para frente, porque ela tem um número incrivelmente grande de cópias de uma época muito próxima a que ele foi escrito. Então, olha, o original, aquele originalzaço lá que Paulo escreveu, a gente não tem acesso. Mas o que comprova que a Bíblia é um livro confiável, que não foi adulterado? Porque você tem cópias. A partir daquele original, começou a se fazer cópias da Bíblia para que as pessoas tivessem acesso. Essas cópias existem. E essas cópias, elas são muito próximas da época em que o livro foi escrito. Então, Paulo escreveu lá na década de 60 depois de Cristo. E aí você tem uma cópia do ano 100, 40 anos depois, 60 anos depois. É uma cópia muito próxima da data original. E isso faz com que se torne muito mais propício e provável que a Bíblia seja de fato preservada como no original. E a gente vai ver um pouco mais para frente que nenhum outro livro na história tem esse número de cópias e esse grau de confiabilidade. Então, os autógrafos lá, não tem algum lugar no mundo, algum museu que a gente possa ir e enxergar e ver e ler o escrito direto do apóstolo Paulo, por exemplo. Mas pelas cópias existentes, como eu falei, que foram escritas numa época muito próxima ao original, a gente tem como comprovar a veracidade da Bíblia, por que a Bíblia é verdadeira, por que ela é confiável. E ele comenta aqui nesse parágrafo que a gente leu, de uns manuscritos originais que foram achados em 1947. Vocês já ouviram falar dos manuscritos do Mar Morto? Manuscritos de Qumran? Na década de 50, agora do século XX, há pouco tempo atrás, um grupo de pastores que andavam lá na região, lá da Palestina, e eles perderam uma das ovelhinhas lá do grupo. E aí o pastor foi procurar a ovelhinha. Gente, cadê essa ovelhinha? E aí tinha uma montanha que tinha umas cavernas, uma do lado da outra assim. E aí o pastor procurando, ele passou por aquelas cavernas e viu o barulho da ovelhinha e ele disse, caramba, a ovelhinha está perdida aí dentro. Ele entrou na caverna e de fato a ovelha estava lá. E ele foi resgatar o animal e ele reparou que perto ali da ovelha estava, tinha uns vasos enormes assim, né? E lacrados, né? Tampados e lacrados. E ele achou muito engraçado que eu não tive esses vasos, né? Pô, será que eu não sei, né? De repente tem algum valor? E levou com ele os vasos. Quando ele chega, ele abre os vasos, tem vários rolos lá dentro. E esses rolos datam do primeiro e do segundo século. Olha quantos anos, milhares de anos que esses rolos estão preservados dentro daquela caverna e ninguém achou. E aí essa pessoa foi lá e achou esses rolos. E dentre eles, você tem fragmentos, né, de livros da época, e dentre esses rolos existia um rolo completo do livro de Isaías. E aí esse homem que não conhecia muito da Bíblia, do valor que aquilo tinha, ele falou, eu achei que era alguma coisa de valor, né, que eram umas pedras preciosas. Esse rolo não vai servir para nada. Aí ele foi na feira e vendeu os rolos. Olha isso, gente. E vendeu os rolos para alguém, e aí ficou lá. Até que um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém passou e virou para isso. Gente, o que é isso? Aí perguntou lá para o comerciante, não, alguém passou aqui, vendeu. Ele, não, peraí. Ele foi lá e comprou. Ele falou, gente, não, impossível, isso aqui não pode ficar assim. E ele foi lá e comprou e passou a estudar aquilo. E depois esses rolos passaram para as mãos da Universidade de Jerusalém e até hoje estão estudando esses rolos. Então são rolos que datam lá do primeiro século e que confirmam muitas coisas que a própria palavra de Deus diz. Então, essa descoberta, que foi uma das maiores descobertas arqueológicas dos últimos tempos, elas confirmam a confiabilidade da Bíblia. A gente vai ver um pouco mais para frente que um dos estudiosos que estão à frente desse projeto, ele vai dizer que é impressionante a semelhança desse rolo de Isaías que foi achado na caverna com o livro de Isaías que a gente tem hoje. Como é que isso pode acontecer, né? Aí você vai dizer, não, muita gente aqui, a Bíblia é adulterada e mudaram tudo. Não tem nada a ver com o original, não. Você pega um rolo lá do primeiro século, do segundo século, que foi guardado
colocaram lá na caverna e ninguém mexeu nele. E aí você tem a Bíblia sendo traduzida, né, em várias línguas, tal, e a gente tem a Bíblia em português, várias versões da Bíblia. E aí as pessoas, não, mas a Bíblia foi sendo traduzida, foi sendo modificada e hoje ela é mentirosa, porque ela está toda adulterada. E aí você pega a sua Bíblia hoje e compara com o rolo de Isaías que estava dentro lá da caverna, milhares de anos, e os estudiosos ficaram impressionados a semelhança entre os textos. Isso só pode ser, gente, o quê? Deus preservando a sua palavra. Ele não vai deixar que a sua palavra seja adulterada. Por mais que a Bíblia tenha passado e continua passando por diversos processos humanos, ela está sendo traduzida, né? Deus não deixa a sua palavra se tornar mentirosa. Ele preserva a sua palavra, por mais que os homens tenham, né? Então isso é fantástico a gente perceber, né? Essas descobertas, elas só vêm confirmar a nossa fé. A gente não precisa dessas descobertas para que a Bíblia é verdade. Amém? Nós cremos que a Bíblia é verdade simplesmente pela fé. Olha, eu creio, Deus falou que essa é a palavra dele, então eu creio. Eu não preciso dessas descobertas da ciência, isso só confirma, poxa, viu? Então a minha fé de fato é coerente. Ela só confirma aquilo que nós já cremos, né? Mas vamos seguir. Cópias. Os mais antigos manuscritos datam do segundo século antes de Cristo. Os mais usados são o Códice Sinaítico, que é do quarto século, e o Códice Alexandrino, que é do quinto século. Tais cópias foram preservadas pela Igreja e garantem a fidelidade das Escrituras. Deus prometeu que a sua palavra jamais seria destruída. Então, se Deus prometeu isso, e nós queremos que Deus não fale nem das suas promessas, nós queremos que a palavra dele vai ser preservada até o último momento. Por mais que tenham diversas tentativas de se alterar, de se modificar a Bíblia, sempre vai haver um grupo, né? Ou para usar um termo bíblico, um remanescente fiel que vai, não, essas mudanças aí não são da Bíblia. O relato bíblico fiel é esse aqui. A gente vê tantas tentativas, né, de alterar o texto bíblico, seitas que fazem versões próprias da Bíblia, né, para se adequar à sua doutrina, a Testemunha de Jeová, por exemplo, né, diversas alterações do texto bíblico para se adequar à doutrina que eles creem. Eles não creem, por exemplo, que Jesus é Deus. Jesus foi a primeira criatura criada por Deus. E aí o que eles fazem com João 1, capítulo 1? O que diz João 1? Exatamente. João 1, na nossa Bíblia, fala o quê? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí, como o nosso irmão ele falou, eles colocam um artigo indefinido ali, né? E o verbo era um Deus, né? Como se fosse algo menor, né? Então você tem aí diversas alterações. E a respeito do Espírito Santo, em Gênesis 1, versículo 2, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A tradução bíblica do Testemunho de Jeová diz que a força ativa de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, para diminuir o papel do Espírito Santo como uma terceira pessoa da Trindade e transformar ele numa energia, né, uma força ativa. Então a força ativa de Deus pairava sobre as águas. Então a gente vê, e esse é um exemplo, né, do Testemunho de Jeová tentando, né, modificar a Bíblia para se adequar à sua doutrina, quando na verdade o nosso caminho deve ser contrário, né? Nós temos que formular as nossas doutrinas partindo da Bíblia. A gente tem que se adequar à Bíblia, não é a Bíblia que tem que se adequar a gente, né? Certo? Então, não, poxa, mas isso que a Bíblia fala, poxa, mas isso vai contra aquele negócio que eu gosto de fazer. Então, meu irmão, você tem que mudar de atitude. Você não tem que adaptar a Bíblia para aquilo, para os seus, né, os seus desejos, né, para as suas vontades, mas ao contrário, é a nossa vida se moldar com o que a palavra de Deus diz. Né? Amém? Vamos seguir. A Septuaginta, ou a versão de 70. Isso é uma próxima. Um ponto importantíssimo aqui quando a gente fala de traduções bíblicas. A Bíblia grega. A Septuaginta é o Antigo Testamento que foi traduzido para a língua grega. A gente falou que o Antigo Testamento foi escrito em qual idioma?
hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então aqui o que a gente tem? O Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. Essa tradução da Septuaginta vai traduzir o Antigo Testamento, que era hebraico, para a língua grega. Porque, a gente comentou acho até semana passada, o idioma grego era o idioma mais difundido e mais falado. Então, para as pessoas terem acesso às palavras do Antigo Testamento, elas tinham que ter acesso àquele Antigo Testamento em grego. Então, houve esse esforço para traduzir o Antigo Testamento para a língua grega. Vamos ver um pouco dessa história, né? No século III a.C., uma importante colônia judaica vivia no Egito. Então, a gente está falando aqui do período entre os dois testamentos, né? Você tem lá o final da época do Antigo Testamento, você tem um período de aproximadamente 400, 450 anos, até o início do Novo Testamento. Então, o terceiro século antes de Cristo está dentro desse período entre os dois testamentos. Então, uma importante colônia judaica vivia no Egito, especificamente em Alexandria, que era o grande centro ali político daquele momento, né? As grandes vitórias de Alexandre o Grande, né? E ele batiza essa cidade com o seu nome, Alexandria. E nessa cidade se falava comumente a língua grega. Havia uma necessidade premente de que o povo judeu possuísse a Bíblia em grego, além da importância que representava para a biblioteca de Alexandria, que ainda não possuía a Bíblia nessa língua. Então você tinha uma colônia de judeus vivendo ali naquela cidade, no Egito, e eles, como estavam inseridos naquela sociedade, eles falavam grego. Então eles precisavam da Bíblia naquele idioma. E além disso, a biblioteca de Alexandria era a maior biblioteca que existia em todo o mundo naquele momento. Então eles se dedicavam em ter mais e mais publicações. E aí essa tradução da Bíblia para o grego é importante também para o acervo dessa biblioteca. E aí eles começam esse projeto de traduzir a Bíblia, o Antigo Testamento, para a língua grega. No reinado do rei egípcio Ptolomeu Filadelfo II, a pedido de Demétrio Falário, bibliotecário do rei, o sumo sacerdote Eleazar, conforme a carta apócrifa de Aristéias, enviou de Jerusalém 72 sábios, 6 representantes para cada uma das 12 tribos de Israel, a fim de realizarem a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Então, o que eles fizeram? Chamaram lá de Jerusalém 72 sábios, 6 de cada tribo de Israel, para você ter todo o povo de Israel representado. Então, eles foram direto lá para o Egito para fazer essa tradução. Seguindo, Aristéias foi um estudioso judeu que morava em Alexandria na segunda metade do século II a.C. e quis passar por gentio validado na corte de Ptolomeu Filadelfo. Conta ainda Aristéias que a tradução foi completada em 72 dias. Gente, vocês conhecem o tamanho do Antigo Testamento, né? Não é um livro pequeno, né? São 39 livros. E aí você vê que a tradução foi completada em 72 dias. 72 dias são um mês e meio, mais ou menos. 2 meses e meio, mais ou menos, né? Aproximadamente 2 meses e meio. 72 dias e essa tradução foi completada. Aí você pode dizer, não, eram 72 pessoas, né? A gente vai ver como essa tradução foi feita. A tradução para o grego recebeu o nome de Septuaginta e passou a fazer parte da biblioteca do rei Ptolomeu Filadelfo em Alexandria. Septuaginta por causa da questão de 70, né? Os 70 sábios, 72 sábios. É por isso que tem esse septo, né? O Talmud conta que o dia da tradução foi tão doloroso quanto o dia em que o bezerro de ouro foi construído, pois a Torá não poderia ser acuradamente traduzida. Tinha uma parte dos judeus que era contra essa tradução, você tinha que manter na linguagem original, no idioma fiel e tal, né? Alguns rabinos disseram que as trevas cobriram a terra por 3 dias, quando a Septuaginta foi escrita, né? Então isso aí já tem um certo patriotismo ali judeu. Eles queriam manter a originalidade do testamento
E esse tipo de atitude a gente vê inclusive no início do Novo Testamento, né? Porque os judeus, mesmo aqueles que recebem a mensagem de Cristo, eles têm pouca dificuldade quando Paulo e os outros apóstolos querem pregar para os gentios. Não, peraí, não, pregar para os gentios, né? E aí eles têm um pouco de dificuldade porque eles têm uma coisa meio patriota, meio interna, né? Meio nacionalista, e há um pouco de dificuldade em espalhar isso para outros idiomas, para outros povos, né? Sei lá. Então, o Talmud ele faz parte da literatura dos judeus, né? A Bíblia dos judeus faz parte só do Antigo Testamento, porque a maioria deles, aqueles que não reconhecem Jesus como Messias, que é a maioria deles, o Novo Testamento não é considerado como escritura. Então eles consideram somente o Antigo Testamento, e o Talmud é uma série de comentários a respeito das escrituras. A Torá, são as escrituras, né, principalmente o Pentateuco, e o Talmud são os comentários dos rabinos, né, as lideranças judaicas que comentavam as escrituras e comentavam algumas coisas, por exemplo, a Septuaginta também. Então, uma literatura acessória que os judeus usam, né? Eles leem, né, a Torá, o Testamento, e leem o Talmud também. Né? Tem uma série de regras, né, de conduta, questões morais. Né? Nesses comentários assim, pertinente, assim, os comentários são contra ou são a favor, assim, da... Não, é uma visão, é sempre uma visão, vai ser sempre uma visão diferente da nossa, porque vai ser sempre uma visão que ainda está esperando Messias, e isso muda tudo, né? Então, os judeus, eles têm uma boa parte da verdade, só que a parte essencial da verdade eles não têm, que é reconhecer Jesus como Senhor. Então, em muitas coisas, a gente vai caminhar junto, mas em determinados momentos, infelizmente, o cristianismo se afasta do judaísmo, porque crer que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o nosso Messias, é um ponto fundamental da nossa fé. Se a gente abrir mão disso, a nossa fé é ruim totalmente. Ela vai por água abaixo. Então, por isso que em determinados momentos há um afastamento. Mas a essência, né, o início lá, tanto no Antigo Testamento é o mesmo, né, das duas religiões. Só que nesse momento importantíssimo, né, a gente precisa estar com Jesus, e os judeus, pelo menos a maioria deles, ainda não está com ele. Né? Alguém mais vai falar? Não? Vamos lá. Segundo a versão talmúdica da história, ou seja, do Talmud, né, enquanto traduziam, olha que interessante isso, cada sábio era confinado em celas separadas na ilha de Faros, e cada um completou a tradução inteira em 72 dias, produzindo assim traduções totalmente independentes. Então, por que eu falei que você poderia pensar, poxa, mas 72 dias com 72 pessoas, então foi rápido. Não, tudo bem, tá certo. Mas eles foram colocados em salas separadas, cada um deles, e cada um deles traduziu todo o Antigo Testamento. Então eles ficaram separados e cada um fez a tradução total. Ou seja, você tinha 72 traduções do Antigo Testamento, e aí você fez uma comparação entre as traduções e chegou no texto final. Por isso que eu falei que foi impressionante, né? Uma pessoa traduzir totalmente o Antigo Testamento em 2 meses e meio. Ao mesmo tempo. E separadamente, né? Eles não tinham contrato entre si. E olha que interessante, produzindo traduções totalmente independentes. No entanto, seus corações estavam plenos de sabedoria divina e eles criaram versões idênticas. Todos fizeram as mesmas mudanças em suas traduções, para que o rei não alimentasse qualquer dúvida que talvez existisse se as traduções do hebraico fossem literais. Então foi impressionante o nível de semelhança entre as traduções desse ancião. Então você vê a ação de Deus em todas as coisas, né? Como é que 72 pessoas em salas separadas, ninguém conversou um com o outro, cada um fez a sua tradução com a língua grega, e as traduções eram incrivelmente semelhantes. E aí vocês têm um texto final também confiável, né? Porque você tem 72 pessoas traduzindo um texto, e esse texto está sempre numa mesma direção. E aí você tem um texto final da Septuaginta, que é o Antigo Testamento na língua grega. E como a gente falou que o idioma grego era muito falado, essa versão aqui começou a ser muito divulgada. Né? Inclusive, há uma possibilidade muito grande
de que o Antigo Testamento que o apóstolo Paulo lia era a Septuaginta. Porque no convívio dele só se falava grego, onde ele morava, né? Ali na região de Israel, o domínio do Império Romano, mas a língua era a língua grega. Então, muito provavelmente, o Antigo Testamento, né? As escrituras, os rolos que Paulo utilizava eram cópias já da Septuaginta do Antigo Testamento em grego. Certo? Pode ser, igreja? Vou deixar aqui com o Gabriel para ele entregar, tá bom? Primeiro trabalho, tá? Se vocês fizerem, sobre o livre-arbítrio, tá? Vou deixar aí para vocês aí pegarem aí. Ok? Mas tudo bem, né? Tudo tranquilo? Tá bom. Vamos lá, vamos trabalhar. Ó, que assustado lá também. Muito bom. Deixa eu ver se nós vamos fazer essa coisinha aí para falar. Só o finalzinho ali. A designação, versão da LXX é Septuaginta, porque é o número 70 em números romanos, né? L 50, X 10, não, 50, 10, 10, dá 70. Então a designação, versão da LXX, da Septuaginta, referia-se no início somente à tradução do Pentateuco. Os demais livros foram traduzidos mais tarde, até meados, ou no máximo no final do século II, antes de Cristo. Então essa foi uma das primeiras e principais traduções da Bíblia. Então, o Septuaginta é o quê? O Antigo Testamento traduzido para o grego. É? Na sequência, a segunda tradução mais importante que a gente precisa estudar aqui é a Vulgata de São Jerônimo. São Jerônimo é aquele santo da igreja mesmo. Né? É um homem chamado Jerônimo, né, que viveu, fez parte da igreja e foi um homem muito importante na história da igreja. A gente precisa ter uma separação aqui em relação às pessoas que foram canonizadas na igreja católica. Porque a gente tem uma versão correta